perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... Conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton... Na aula de hoje, o professor Nilson Machado continua sua reflexão sobre o conhecimento e as imagens do conhecimento, explicando a relação simbiótica entre as ideias de rede e mapas, como estruturas de aprendizado. Vamos então à aula do curso de Tópicos de Epistemologia e Didática. Então veja, você reconstrói o objeto por meio de um encadeamento lógico, né? Isso é muito importante. Está doido que ele disser assim, joga isso fora. Mas isso não basta para a gente construir o conhecimento, tal como não basta a imagem do balde, tá certo? Mas tem que encadear, gente, tem que encadear, não dá para não encadear. Para falar para vocês aqui, eu tenho que pôr sujeito, verbo, predicado, na ordem, né? Encadear, né? Se eu começar a falar as palavras sem encadear, há duas possibilidades. Ou eu sou um novo Guimarães Rosa, que fala as coisas tudo assim e todo mundo acha bonito, né? Ou, mais provavelmente, eu estaria bêbado ou louco, né? Então, eu preparo para uma exposição 15 slides, né? Trago, tá aí uma série de slides, aí vocês dizem assim, vamos começar pelo 13º? Eu falo, não dá, porque eu me organizei para ir o primeiro, o segundo, até o 15º. Então, encadear não é pecado, assim como acumular não é pecado. Mas, isoladamente, não basta para eu entender como é que o conhecimento se constrói, né? Isso aqui fez um sucesso muito grande fora da filosofia, né? Na indústria. A linha de montagem na produção de um automóvel é uma realização da máxima cartesiana, aí, não é? Fazer um automóvel é uma coisa simples? Não, não é simples. Como é que a gente faz, então? Decompõe o fazer um automóvel em milhares de tarefas, né? Milhares de tarefas simples. Só que essas tarefas isoladamente não significam nada. A linha de montagem é o encadeamento dessas tarefas. Começa aqui, aí depois faz aqui, depois faz aqui. E as tarefas todas são muito simples, mas só que quando junta tudo, chega na complexidade que é o carro. Chaplin ironizou essa maneira de organizar o trabalho num filme muito bonito chamado Tempos Modernos, não é? Em que logo no início o Chaplin aparece numa linha de montagem e a tarefa dele é sempre apertar um parafuso, né? E depois ele sai para almoçar e ele só sabe fazer aquilo, ele está almoçando e está apertando o parafuso lá inexistente, né? Que é assim a perda do significado do trabalho por conta dessa fragmentação, não é? Então, a decomposição, nesse sentido, ela ganhou o mundo, né? Hoje, ela está perdendo força em todos os contextos, dividindo o espaço com outras formas de organização. Linha de montagem de um carro não é mais como era 20 anos atrás. Antigamente tinha 2 tipos de carro, de modelo L, GL, sei lá, 2, 3 tipos, né? Cada um era uma linha de montagem. Hoje, praticamente você compra o carro pode vir de 500 maneiras diferentes em termos de acessórios, né? Eles são montados, mas na verdade em ilhas de montagem, e numa ilha, cada ilha de montagem, não é que um cara faz exatamente uma tarefa, faz um monte de coisa, outro faz um monte de coisa, então é uma pequena equipe que faz uma série de coisas, né? Cada um faz mais de uma coisa, tá certo? Não é aquela decomposição absolutamente linear em que cada um fazia só o seu parafusinho ali, né? Mas na escola, o cartesianismo ainda é forte, né? Porque as palavras de ordem que são associadas nas práticas, nas ações docentes, palavras de ordem associadas a esses princípios são as seguintes: pré-requisitos, não é? É uma palavra. Você quer ensinar isso? Aí diz, não, mas eu não posso ensinar isso porque lá atrás não foi dado aquilo, não tem pré-requisitos. Porque tem um encadeamento lógico na matéria, né?
Eu não posso dar aula disso se lá atrás não ensinar aquilo, né? Seriação, a ideia de que tem coisa que você tem que aprender naquela hora, naquela série. Uma criança na 6ª série, no fim do ano, não atingiu um certo nível. Aí eu digo, retém, porque ela não pode ir para a 7ª, porque ela não atingiu, né? O que devia atingir. Pô, mas ainda tem 2 meses agora de férias, será que ela não atingiria, né, nesse espaço? Não, se não atingiu aqui, breca e acabou, né? É uma maneira de pensar, né? Você vê, quem trabalha na escola básica, principalmente no fundamental, vê que uma criança, entre o fim de um ano e o início do outro, com 9, 10 anos, às vezes ela muda de cara, né? Chega, você recebe em fevereiro, lá, ou em março, poxa vida, parece outra pessoa, de amadurecimento, de coisa assim, né? Mas no conteúdo você trata como se ele foi reprovado, como se ele tivesse parado um ano, né? É uma exacerbação dessas pressuposições cartesianas. Então, pré-requisitos, seriação, ordem necessária para ensinar os assuntos. Os livros didáticos cristalizam determinados percursos. Você põe 10 coleções aí e em quase todas, para não ser injusto dizer em todas, a ordem que os assuntos é apresentada é a mesma. Ninguém obriga a isso, mas isso ficou cristalizado. Então, essa imagem cartesiana não é de se jogar fora, mas não basta decididamente para pensar como é que a gente trabalha na sala de aula, né? Para exagerar com vocês, mas não mentir, só exagerar, veja o seguinte, um planejador, alguém que planeja um curso numa perspectiva exclusivamente cartesiana, de encadear, eu diria que ele só precisa aprender a conjugar 2 verbos, para ser um bom planejador estritamente cartesiano. Tem que saber conjugar 2 verbos. Um verbo é reclamar. Todo planejador cartesiano é um reclamão. Ele está preparando o seu curso aqui, ele diz, eu não consigo fazer direito, porque lá atrás eles não tiveram esses pré-requisitos. Então, ele reclama do passado. E aí o aluno diz assim, mas para que você está querendo me ensinar isso aqui agora? Aí ele diz assim, lá na frente você vai ver como isso é importante. Pronto. Então, ele reclama do passado e promete para o futuro. E ele nunca se perde. Um planejador cartesiano nunca se perde. Ele perde os alunos, mas isso é um detalhe. Os alunos é que se perdem, né? Ele vai em frente numa boa. É muito limitado, porque é só para frente e para trás, né? É pouco para pensar a construção do conhecimento, né? Mas tem muito valor. Mas o valor do cartesianismo está associado justamente à amplificação que vem dessa terceira imagem, né? De se pensar o conhecimento como uma rede. Uma rede quer dizer assim, ó, o conhecimento, né, é como uma teia, assim, uma rede de relações. Há 2 tipos de elementos assim nessa rede, né? Nós e relações. Uma imagem, uma maneira de pensar o conhecimento, né? Nós e relações. O que são os nós? Os nós são significados. Eu vou ensinar, né, o significado do número, ou significado da cidadania, né? Pressuposto básico, conhecer é conhecer o significado, então eu vou ensinar o significado. Agora, como é que eu construo o significado de qualquer coisa? O significado de uma coisa eu construo estabelecendo relações, ó, entre essa coisa e o resto do mundo, né? O resto das outras coisas, estabelecendo relações, né? Então, a imagem do conhecimento que a gente está pensando aqui é assim, conhecer eu tenho informação daqui, informação de lá, articular essas informações como uma bruta teia, né?
Vamos botar rede, essa imagem. Agora, o que tem Descartes a ver com isso? Tudo. Por quê? A gente só fala, só anda, só dá uma aula, prepara um curso, encadeando. Só que eu saio daqui, eu digo, e agora? Eu vou para onde? Eu vou para aqui, eu vou para aqui, não é? Eu vou para aqui. Eu construo um caminho para percorrer a rede, né? Eu construo um encadeamento. E sempre vamos ter que encadear. Mas a gente tem uma liberdade para encadear que a gente usa pouco, né? Desfruta pouco dessa liberdade. Os livros, como eu falei, eles cristalizam certos caminhos, não é? E você não pensa em outros. E aí, quando você está dando aula e você diz assim, poxa vida, eu pretendia fazer isso, mas o rapazinho lá, o meu aluno, né? Ele não tem esse conceito, aí eu estou perdido. Quebrou o meu encadeamento, eu não consigo dar aula, não consigo planejar. Consegue. Você vai para cá, não é? Vai para cá, pronto, já foi, né? E não é que você fugiu do problema, porque ao ir para cá, estudar isso, se o aluno conhece, é saber um pouco disso também, né? Quer dizer, o significado disso eu construo por meio das relações que eu estabeleço entre isso e o resto do mundo. Não é? Então, há alternativas de percurso. A diferença básica entre pensar em termos de rede de significados ou pensar em termos cartesianos é que o cartesianismo há um percurso obrigatório que depende do modo como a minha matéria se organiza. Mesmo quem admite que a história pode ser ensinada de diferentes caminhos, por diferentes caminhos, diz assim, mas em matemática não. Matemática, por exemplo, tem que começar pelo começo, seguir pelo meio e acabar no fim, né? Tem que ter pré-requisitos e senão não funciona. Quer dizer, algumas matérias são especialmente resistentes a essa possibilidade de diferentes percursos. E a última fortaleza dessa resistência é a matemática, né? De dizer, aqui não. E, na verdade, dá para a gente construir diferentes percursos em qualquer conteúdo, não é? Claro que há a ideia de pré-requisito. Estamos falando de uma superestimação nessa ideia de pré-requisito. Há a ideia de pré-requisito. Por exemplo, uma criança que está aprendendo o sistema de numeração e ela ainda tem dúvida que 1999, cada 9 aqui representa uma coisa diferente, né? 9 unidades, 9 dezenas, 9 centenas, né? Se ela ainda está aprendendo isso e tem dúvida, como é que eu vou ensinar os algoritmos das operações? Vai, soma aí. Ela primeiro tem que compreender bem como é que funciona o sistema, para depois começar a aprender esses algoritmos para fazer conta, não é? Uma coisa tem que vir antes da outra. Então, existem coisas que têm que vir antes da outra, mas essa ideia é absolutamente assim, exacerbada, né? E parece, numa perspectiva estritamente cartesiana, que o caminho para ensinar um assunto é um e um só. Numa perspectiva cartesiana, a imagem do conhecimento é o encadear, é decisiva a questão de onde que eu começo. Eu começo onde? Aí o Descartes responde, começa do que é simples, não é? Agora, numa perspectiva de rede, de pensar que construir o conhecimento é construir essa rede de relações, a pergunta é assim, por onde que a gente começa? A resposta é, não faz a menor diferença, não interessa, não é um problema escolar. Por quê? Porque ninguém chega à escola sem uma rede. Ninguém chega à escola sem conhecer nenhum significado. Porque o pressuposto é conhecer o significado. O significado se organiza assim, as coisas se misturam, né? Estão relacionadas. Eu posso não perceber as relações, mas as relações estão aí dadas, não é? Então, mas nenhum aluno chega à escola sem nada. Porque a primeira rede de significados a gente constrói quando aprende a falar. A aprendizagem da língua na forma oral já provê qualquer um
de uma rede de significados, bem proto-rede, uma coisa simples, né? Por exemplo, uma criancinha que está sendo amamentada, né? A mãe vem e ela, mãe, começa a balbuciar alguma palavra assim, ela está associando aquela palavra ou aquele som a quê? A um vulto, a quem alimenta, né? A um cheiro, enfim, ela está associando a um feixezinho de relações, não é? E a gente na escola, quando vai construir a ideia de número, não é assim que um aluno nunca ouviu falar de número, né? Ele, céus, eu vou ter que definir números, e não é isso, né? Agora, como lidar com a rede que a gente recebe, como partir dela para construir, esse é o problema educacional, esse é o problema pedagógico, o problema escolar. Como começa essa rede? Tem um certo interesse psicológico, né, epistemológico, tem crianças que são encontradas adultas sem nunca ter estudado, aí você vai ver, né, o menino de Aveyron, o Vitor lá, e não sei mais quem, esses casos patológicos, não é? É um interesse, como tem interesse a gente saber como é que o mundo começou, o Big Bang e tudo, mas um cientista que está fazendo pesquisa na linha de frente, ele não depende de uma teoria sobre o Big Bang para ele continuar a pesquisa dele. E a gente que está dando aula não depende dessas teorias sobre como a rede começou para poder dar aula bem. A questão é como é que a gente lida com essa rede que é dada, é um dado de partida. E a gente vai construir, não é? Enriquecendo as relações, inserindo relações que não são percebidas, não é? Inserindo, mas não é só por acúmulo, não, né? Refinando, pondo aqui um conceito que vai me ajudar a articular esses outros, então eu vou definir alguma coisa, ou construir um conceito que vai melhorar isso aqui, mas não é só por acúmulo, não. A gente lida com a rede por um processo tanto de acréscimo como de descarte. Por exemplo, em ciências, tem os conceitos, as concepções espontâneas, né? Que são modos de pensar científicos ou pseudocientíficos, quando você chega na escola e diz, não era bem assim. Então, é jogar fora algumas relações, né? E colocar outras no lugar. Então, é outro modo de pensar que é induzido pela imagem da rede. Você olha a rede hoje, ou a rede amanhã, ou a rede depois, e há algum tipo de processo de acumulação, né? De construção permanente, nunca está pronto, né? Agora, tem que inserir outras perspectivas, como põe, tira, né? Acrescenta, subtrai, pode acrescentar mais do que subtrai, mas não é só um processo de ir acumulando. Então, o balde só não basta. Se você perguntar assim, a rede de significados do Aristóteles e a rede de significados de um cientista hoje, qual é a maior? Eu digo, não tem resposta. São redes totalmente diferentes, não é? Porque hoje um cientista, ele aprofunda certas coisas, esquece de outras, é uma coisa mais fragmentada, não é? E Aristóteles pensava o mundo inteiro, tudo, o conhecimento era tudo, né? Então você vê imagens bem diferentes, não é que uma é cheia de coisas e a outra é vazia, né? São projetos diferentes ou imagens diferentes do conhecimento, né? Há linguagens gestuais, há outras anteriores. Eu estou falando aqui na escola, ninguém chega sem falar. Ninguém aprende a falar na escola, tá certo? Na escola você vem a aprender a escrever e tudo, mas já chega falando. Tem que aprender a calar a boca às vezes, né? Fala demais. Mas o fato é que você constrói significados muito antes de sentar numa cadeira e virar aluno em algum nível, né? Assistir a alguma aula, né? Então, como começa isso é um problema que eu falei que interessa, como você pensar como a vida começou e tudo, mas um professor na sala de aula, a preocupação fundamental é como eu lido com o que eu recebo para fazer chegar onde eu quero. Ele tem que ter uma ideia de projeto, uma ideia de para onde vai, e tem que ter consciência sobre o que está recebendo, né? A criança que está recebendo, o que é e como é que vai se mover, né? O encadear pressupõe um conhecimento da estrutura da matéria que você ensina, né? Porque você encadeia dentro da sua matéria, não é? Tá certo? Então, você é um professor de matemática, e você constrói a sua ordem necessária ali para os assuntos e vai em frente, né?
A imagem da rede, quer dizer, não há separação de dizer, esses são os nós da matemática, esses são os nós da física. As ideias que são realmente fundamentais, elas misturam disciplinas. A separação é escolar. As gavetas estão nas cabeças das pessoas na escola, não é? Mas num jornal diário que você pega, tem a página da matemática, a página da história, a página da economia, não tem, né? É um jornal, é a vida ali acontecendo. Agora, um professor de matemática pega um jornal e explora artigos ou matérias numa aula de matemática. Um professor de geografia pode pegar a mesma notícia, o mesmo artigo e explorar numa outra perspectiva, não é? As relações estavam ali. Eu é que estou buscando em função da disciplina que eu leciono. Eu comecei a pensar, elaborar um pouquinho essa ideia de rede já faz algum tempo, né? E no início eu estava mais preocupado mesmo com a ideia de rede, nesse livro, Epistemologia e Didática, que é de 94, 95, né? Rede, 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 rede. Pois bem, não sei se vocês viram, no Educação, Competência e Qualidade, tem um pequeno capítulo sobre mapas. Hoje, eu não consigo mais falar de rede sem falar de mapa. Sabe? São dois conceitos complementares e estamos trabalhando nessa ligação, rede e mapa, justamente por conta dessa responsabilidade que você, que a Fernanda está falando, né? Por quê? Porque na rede, a gente liga tudo com tudo, praticamente, né? Tudo fica misturado. Entra na rede em sentido literal, na internet aí, né? E faz uma pesquisa, é tudo misturado, né? Só que nem tudo vale, nem tudo é valioso, nem tudo presta, nem tudo tem valor. Não é porque está misturado que vale a mesma coisa. Então, a ideia de rede chama naturalmente, e nós vamos discutir aqui no dia que falarmos do planejamento, né? Planejar é mapear. A ideia de rede chama a ideia de mapa. Mapa de quê? Mapa de relevância. O que é relevante e o que não é relevante. Claro que quem fala de relevância tem que se remeter a um projeto. Porque o que é relevante? É relevante em função do projeto que eu tenho. É por isso que essa enorme responsabilidade não é uma coisa para a gente desesperar. É uma coisa para buscar, assim, puxa, eu sou responsável, eu fico assustado. Não, é uma coisa assim que decorre do projeto em que você está inserido. Eu estou aqui, essa é a minha escola, aqui o que vale é isso, o que vale é aquilo, não é? O rumo é esse. Então, é muito mais fácil mapear, na verdade, só faz sentido você mapear quando você tem um projeto, né? Você está buscando alguma coisa. Quem não tem projeto, o que é relevante e o que não é relevante? Em Alice, no País das Maravilhas, né? Alice está fugindo, querendo sair da toca lá do coelho, aí pergunta, assim, acho que para o chapeleiro, pergunta, mas para onde que eu vou? Por onde que eu vou? Ela responde, quer dizer, o chapeleiro pergunta, né, para ela, para onde você está querendo ir? Ela fala, não importa, para qualquer lugar. Ele falou, então siga qualquer caminho. Né? Agora, se ela fala assim, eu procuro a saída, né? Ele tem que ensinar o caminho da saída. Mas ela diz assim, não, ela está correndo que nem uma louca, diz, para qualquer lugar me ensina. Ele fala, então siga qualquer caminho, para qualquer lugar, qualquer caminho. Não há vento que ajude um barco que não tem rumo, né? Agora, quando o barco tem um rumo, até vento contra, você arruma a vela e aproveita o vento contra, né? Então, o projeto é que ajuda a gente a definir isso, de o que é mais relevante, o que é menos relevante, né? E há uma dualidade, uma ambiguidade, mas uma ambiguidade positiva, né? No sentido de dualidade, entre significados e relações. Porque se eu perguntar o que é um significado, é um feixe de relações. E o que é uma relação? É uma ligação entre dois significados. Relação é uma relação entre duas coisas, entre dois conceitos, entre duas noções, né? Então, é uma coisa interessante, quer dizer, essa dualidade nós em relações. Quando você constrói o significado, constrói o conhecimento, você inicialmente tem uma coisa bruta e você conhece relações bem pouquinhas, relações bem simples, né?
Avançar no conhecimento é você enriquecer as relações que você conhece sobre essa coisa, né? E você enriquece de tal forma que a coisa se transforma, a coisa desaparece. O que é a coisa para você? É um feixe de relações. Por exemplo, a gente começa a ensinar para as crianças o que é um quadrado na escola. A coisa bruta é uma forma, assim, eu levo um quadrado, distingo o quê? Um quadrado de um triângulo, de um círculo, né? Mas é o objeto bruto. Então, ele está distinguindo formas, né? Isso é uma gestalt, é uma visão assim inteira, né? Só que aí eu começo, ó, um quadrado, gente, tá vendo um quadrado? Tem 4 lados, não tem? 4 lados, Os 4 lados são iguaizinhos, né? Tem 4 bicos, 4 ângulos, Os 4 bicos são iguaizinhos, E eu vou falando do quadrado e daqui a pouco eu quero que um aluno, uma criança, pense no quadrado como o quê? Um feixe de propriedades. O que é um quadrado? Não é uma coisa assim que tem 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, né? Então, o que era a coisa bruta tornou-se um feixe de propriedades, não é? Então, isso que a gente quer. Agora, esse feixe de propriedades, daqui a pouco eu vou estar falando de propriedades dos feixes de propriedades. Natural. Eu digo o que é um quadrado, digo o que é um retângulo. Daqui a pouco eu estou dizendo assim, olha, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. O que eu estou estabelecendo aí? São relações entre as propriedades, né? De um e do outro. Tá certo? Então, facilmente você passa para propriedades sobre feixes de propriedades, não é? E assim por diante, né? Então, não dá como distinguir nitidamente o que é propriedade, o que é relação. As duas coisas se juntam, né? A gente entende uma a partir da outra. Um significado é um feixe de relações, uma relação é algo entre duas coisas significativas, né? Uma relação é uma relação entre duas coisas, né? Acho que a gente já está conversando aí sobre essas ações do professor, né? Quer dizer, aqui estamos falando dessas ações docentes mais gerais, mas aí você já está pensando assim na ação do professor, na construção de mapas, né, de relevância e tudo. Claro que entram aspectos pessoais, estilo, um tem um estilo, o outro tem outro estilo. O estilo é fundamental, né? E a pessoalidade, né? Agora, é preciso distinguir meio de fim, com nitidez. Não posso, assim, com o meu estilo, né? Instilar fins, assim. Eu posso, com o meu estilo, variar e tudo, e ser, assim, nos meios, né? Mas os fins não são coisas que eu posso. Ninguém pode ter projeto pelo outro. Eu não posso chegar numa sala de aula e querer ter projeto pelos alunos. Eu não posso querer, numa escola, que o meu projeto pessoal seja o projeto da escola, né? A ideia de projeto precisa haver uma articulação entre o pessoal e o coletivo, não é? Um pai põe o filho na escola porque vê sintonia entre o projeto familiar e o projeto da escola. Um professor dá aula numa escola e não na outra porque vê mais sintonia entre o que ele quer da vida e o que é a escola, né? O projeto da escola, não é? E na sala de aula, então, essa pessoalidade, essa subjetividade, né? Esse gosto, esse estilo do professor tem que valer, senão a gente se descaracteriza, se despersonaliza, né? Mas isso tem a ver com os meios, o modo como você trabalha e não com os fins. Você não pode ir para uma sala de aula. Eu sou professor de matemática, eu vou para uma sala de aula querendo transformar meus alunos em matemáticos. Isso é corrupção de menores, isso devia ser preso. Eu vou querer transformar todo mundo em matemático, né? Não é essa a função da escola, né? Eu vou para a sala de aula empolgado com a minha matemática, mas assim, o projeto do aluno é que é decisivo. Se um aluno diz assim, eu quero fazer engenharia, ele levanta uma bola e eu faço um golaço, né? Porque fácil convencê-lo de que a minha matemática é fundamental para ele, né? Mas se um aluno me disser assim, eu quero ser jornalista,
eu vou com o mesmo entusiasmo dizer que sem a minha matemática ele não vai ser um bom jornalista. Mas o argumento tem que ser para o projeto dele, né? Está cheio de jornalistas falando besteira de matemática aí, uma atrás da outra, né? Aí eu vou dizer, olha, você vai ser um bom jornalista se você conhecer matemática, né? Tem um professor americano chamado Paulus, assim, é John Allen Paulus, sobrenome Paulus, né? E ele escreveu um livro chamado O Analfabetismo em Matemática. Tem em português, né? Ele escreveu outros livros interessantes que não foram traduzidos. Um deles é assim, Once Upon a Number, Era uma Vez um Número, que é a narrativa em matemática, né? Escreveu um outro que é assim, um matemático lê o jornal, a exploração dos jornais em aula de matemática. Esses não foram traduzidos. Mas tem um que é assim, Innumeracy, o título em inglês. Literacy é alfabetizar, né? Illiteracy é analfabeto, assim, é analfabetismo. Innumeracy é uma palavra que ele criou para traduzir um analfabeto em números. E em português saiu o analfabetismo em matemática, né? E ele relata justamente no início do livro um caso que o inspirou a escrever aquele livro, né, sobre esse analfabetismo das pessoas em matemática, é o caso de um jornalista, de um âncora de uma TV americana, que apresentava um jornal, apresentava, não sei, mas um jornal mesmo aqui, né, na TV, e que comenta as notícias, né, faz o comentário das notícias. Aí ele diz, olha, um dia ele deu a seguinte notícia, ele falou, a meteorologia prevê que existe 50% de chances de chover no sábado e 50% de chance de chover no domingo. Essa era a notícia. Aí ele comentou, portanto, existe 100% de chance de chover nesse final de semana. Ele somou os dois 50% e deu 100%. Aí o Paulus disse, eu procurei e falei, meu amigo, olha, se há 50% de chance de chover no sábado, então pode chover ou não, né? 50% de chance de chover no domingo, então pode chover ou não, né? Então pode ser que não chova, nem no sábado, nem no domingo, pode ser, né? Mas há 100% de chance de chover. Pô. Diz que não conseguiu convencer, ele falou, porque ele é um analfabeto em matemática, né? E eu preciso ensinar matemática para você ser um bom jornalista, né? Se o aluno disser para mim que vai ser um poeta, eu vou convencê-lo de que as metáforas matemáticas, né, as imagens podem ser importantes para ele. Então, a gente vai com entusiasmo pela matéria, mas o que interessa é o projeto do outro, né? Então, isso alivia um pouco essa responsabilidade que não é, enorme de mapear. A questão é a seguinte, ó, a escola se organiza de uma maneira dual, por exemplo, na Alemanha, né? Há os que vão para a universidade e há os que não vão, né? É claro que isso se faz num sistema supostamente de meritocracia. Você, ao longo do curso, né? Você vai até chegar ao ensino médio, você vai acumulando credenciais para poder ver se vai para a universidade ou não. O pressuposto não é um absurdo, é o pressuposto de que nem todo mundo, em país nenhum, se destina à universidade, né? Então, alguns, ou por questão de gosto, não querem o acadêmico. Aí eles vão desempenhar outras profissões, não é? Vão ser jardineiros, mas para tudo tem que estudar. Só que aí é um sistema dual, o acadêmico e essa formação profissional, assim, de outro tipo. Não há diferenças significativas de salário entre as duas coisas. Não é, portanto, uma hierarquia de dizer que quem vai ser jardineiro vai ganhar pouco e o que vai ser engenheiro lá, o bonzão, é que vai ganhar muito, né? A dualidade quer dizer, a pessoa que vai para uma carreira supostamente técnica, ela vive a vida feliz e tudo, né? Com outros interesses. Precisa estudar, para tudo precisa estudar. Mas é uma opção, né? É cruel, porque exige que os alunos, desde muito cedo, eles fiquem preocupados com isso, né? Nós recebemos, circunstancialmente, nesse primeiro semestre,
alemã, estudante alemã lá em casa, passou uns dias lá com a gente, e eu tenho um filho que estuda alemão, e ela estava ficando 1 ano aqui no Brasil, 1 ano, ficou de agosto do ano passado até agosto desse ano, né? Trabalhando, serviço voluntário em hospitais, num hospital, né? Cuidando de bebê, de criança, assim. Ela quer fazer medicina. Só que no curso regular, ela não construiu um currículo, assim, de notas suficientemente forte para entrar numa faculdade de medicina, né? E ela sabe disso, sabia. Então, tem as alternativas. A alternativa é ela mostrar serviço, né? Então, ela acabou a escola e procurou, e tem esses sistemas assim, internacionais, né? Podia ir para a África, podia ir para não sei onde, ela escolheu vir para o Brasil, trabalhou como voluntária aí 1 ano em hospitais e tudo, voltou com um crédito para pleitear que ela quer realmente fazer medicina, né? Quer dizer, há algumas possibilidades de consertar percursos, não é uma coisa absolutamente irracional, né? O sistema, né? Mas é um sistema peculiar, o sistema aí da Alemanha, né? Eu trabalhei em escolas, escola do nível médio, né? Grandes escolas aqui em São Paulo, não precisa dar um nome, mas que tinha, assim, classes A, B, C, D, etc., né? E mais do que isso, na época, década de 80, classes masculino e feminino, não tinha classe mista. Tinha uma classe mista que era a última, porque você compunha as classes masculinas, compunha as classes femininas e sobravam alguns alunos, 10, 15 de um, que não dava uma classe inteira, aí tinha uma mista, né? Mas o resto era classe homem, mulher e A, B, C, D, assim, né? 20 classes. Isso é um engano, né? Uma ilusão, no pior sentido da palavra, de que os alunos da classe A são todos do mesmo nível, os da classe B são do mesmo nível, é ilusão. Porque quando você acha que eles são nivelados num determinado assunto, eles não são em outro. Quer dizer, eu digo, em matemática esses dois aqui são do mesmo nível, né? Suponha. Mas aí em história é discrepante, né? Quando você acha que todos estão nivelados em todos os níveis, suponha, por absurdo, num determinado momento, 2 meses depois já não estão, porque cada um está no seu ritmo e tudo. Então, não existe essa possibilidade de você trabalhar com classes homogêneas, né? As classes só são homogêneas quando a gente ignora as diferenças. É uma decisão sua ignorar, tratar tudo como se fosse igual. Mas se você reconhece, é capaz de ver as diferenças, não é? Então, as classes são sempre heterogêneas. E essa interação é muito boa, não é? É muito boa no sentido de inspirar o outro, ajudar, ser ajudado, né? Ocorre, mas é raro de uma pessoa sozinha ser o bonzão em todas as matérias. Isso é muito raro. O mais frequente é você ter um que é bom em história, outro que é bom nisso, e convivendo na mesma sala, né? E agora, há essa ilusão. Nos cursinhos, isso aí faz parte da regra do jogo. Ter turma A, B, C, D, pelo desempenho, né, nas provas ali. Mas é outro esquema. Agora, numa escola regular, eu acho isso inócuo, no mínimo inócuo, para não falar agressivo ou intolerante, né? Mas no mínimo assim inócuo. Inócuo no sentido de que acha que está separando os que são do mesmo nível e na verdade não são.